Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. Chegou o momento de fazermos um balanço do Campeonato Brasileiro. Fim de festa, pessoal. Botafogo, campeão, venceu no Newton Santos, São Paulo, por 2-1 e garantiu o caneco, ficando 6 pontos à frente do Palmeiras, que perdeu para o Fluminense por 1-0 em São Paulo. O Bahia, em casa, venceu o Atlético Goianiense por 2-0 e garantiu a última vaga para a Copa Libertadores da América. O Cruzeiro brigava com o Bahia pela Libertadores, venceu o Juventude em Caxias, não foi para a Libertadores, vai para a Sul-Americana, mas garantiu também a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Atlético Mineiro bateu o Furacão em casa, 1-0, vai para a Sul-Americana. Fluminense venceu confirmando o Palmeiras em São Paulo, vai para a Sul-Americana. E o Grêmio perdeu por 3-0 na Arena em Porto Alegre para o Corinthians, mas mesmo assim vai disputar no ano que vem a Copa Sul-Americana. Por quê? Porque o Juventude não conseguiu empatar, pelo menos em casa, em Caxias, com o Cruzeiro. Se o Juventude tivesse empatado com o Cruzeiro, tiraria o Grêmio da Sul-Americana, ele e o Juventude entraria. E o Furacão, hein, gente? 3 rodadas apenas na zona de rebaixamento. 30ª rodada, 32ª e na 38ª, e foi rebaixado ao perder para o Galo em BH por 1-0. A partir de agora, no Plantão do Paulinho, tudo sobre esta última rodada. Sempre para a KTO, site para maiores de 18 anos. Se você não tiver 18 anos, está proibido de tentar entrar no site da KTO, ok? Jogue para se divertir, jogue com muita responsabilidade. Aqui, ó, aqui o QR Code, aponte a tela do seu celular para o QR Code, está aqui, entra direto no site da KTO. Vamos nessa, pessoal, começando com o título: Botafogo, campeão brasileiro, venceu em casa o São Paulo por 2-1, Palmeiras perdeu para o Fluminense na capital paulista por 1-0, Botafogo ficou com 6 pontos a mais que o Palmeiras, 79-73. O Bahia garantiu a última vaga para a Copa Libertadores da América, fez o tema de casa, batendo o Atlético Goianiense por 2-0, garantiu, portanto, a sua classificação para a Copa Libertadores da América. O Cruzeiro brigava com o Bahia por esta vaga, mas para o Cruzeiro ir para a Libertadores, só mesmo se ele vencesse o jogo em Caxias, derrotasse o Juventude, foi o que acabou acontecendo, mas o Bahia não podia vencer em casa o Atlético Goianiense. Cruzeiro venceu, mas o Bahia também venceu, então o Bahia ficou com a última vaga. Botafogo, 79 pontos. Palmeiras, 73. Flamengo, 70. Fortaleza, 68. Inter, 65. Aliás, Fortaleza, hein? 3-0 para cima do Inter no Castelão esse domingo. E São Paulo, 59. Esses 6 aqui vão para a fase de grupos da Libertadores da América. Vão disputar a chamada pré-Libertadores. Eu sei que não existe pré-Libertadores, pessoal, mas nós, brasileiros, convencionamos como pré-Libertadores. É a segunda fase da Libertadores ou o segundo mata-mata que antecede a fase de grupos. Corinthians 56, Bahia 53 vão, portanto, para a pré-Libertadores. Cruzeiro na 9ª posição, 52 pontos, garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Vai entrar direto na terceira fase da Copa do Brasil a equipe do Cruzeiro. Vamos agora para a Copa Sul-Americana. Já estavam classificados o Vasco da Gama e o Vitória. Garantiria também a vaga o perdedor do duelo aí entre Bahia e Cruzeiro. Como o Bahia foi para a Libertadores, o Cruzeiro foi para a Sul-Americana. Então, Vitória, Vasco e Cruzeiro, garantidos. E nesse domingo, garantiram vagas, as 3 vagas finais, Atlético Mineiro, Fluminense e também o Grêmio. O Galo que venceu o Furacão por 1-0, o Fluminense que venceu o Palmeiras por 1-0 e o Grêmio perdeu para o Corinthians por 3-0. Classificação final da Copa Sul-Americana, de vaga para a Sul-Americana. Cruzeiro, 9º colocado, 52. Vasco em 10º, 50 pontos. Vitória em 11º, 47, 13 vitórias. Atlético Mineiro, 12º, também 47 pontos e 11 vitórias. Fluminense, 13º com 46, Grêmio 14º com 45. No número de vitórias, o Grêmio garantiu a vaga na Copa Sul-Americana. Grêmio e Juventude, 45 pontos. Grêmio com 12 vitórias contra 11 do Juventude, por isso que o Grêmio garantiu, portanto, esta última vaga na Copa Sul-Americana da próxima temporada. E no rebaixamento, pessoal, aí, ó, Furacão, Atlético Paranaense, vai jogar no ano que vem
a Série B do Campeonato Brasileiro. O Furacão acabou perdendo seu jogo para o Atlético Mineiro lá em BH por 1-0 e acabou sendo rebaixado. Por quê? Porque o Fluminense venceu o Palmeiras em São Paulo, o Bragantino goleou em Bragança Criciúma por 5-1, consequentemente deixou aqui o Atlético Paranaense na zona de rebaixamento. Atlético Mineiro 47 pontos, livre do rebaixamento. Fluminense 46, livre do rebaixamento. Grêmio e Juventude 45 já estavam salvos no começo da rodada. Bragantino 44, ficando aí com a última vaga para a Série A do ano que vem. E aí rebaixados em 17º, o Atlético Paranaense com 42, em 18º, Criciúma com 38, em 19º, o Atlético Goianiense com 30 pontos e em 20º, Cuiabá também com 30 pontos, o Dragão com 7 vitórias, o Dourado com 6 vitórias, portanto, Atlético Paranaense, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá no ano que vem vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O ano não foi legal aí do Furacão, que nesta parte final de campeonato não esteve bem. O Furacão, últimos 4 jogos, nenhuma vitória, 2 empates, 2 derrotas seguidas agora. Perdeu para o Bragantino na rodada passada, perdeu agora para o Galo. Vamos combinar que o jogo do rebaixamento do Furacão foi o jogo anterior. Na Baixada, na Arena, lá em Curitiba, quando o Furacão acabou perdendo em casa para o rival direto, Bragantino, por 2-1. Saiu perdendo 1-0, chegou ao empate, o empate dava, naquele momento, ao Furacão em Curitiba, dentro de casa, a permanência na Série A. Só não podia perder o jogo. Perdeu o jogo. Aí o Bragantino fez o tema de casa contra o Criciúma agora e acabou rebaixando o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro, pessoal, que acabou salvando essa rodada final aí, campanha ruim do Galo, tanto é que o Galo, em determinado momento do jogo, quando o jogo estava 0-0 entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, se o Galo tomasse o gol do Furacão, o Galo caía, no caso. Uma vitória do Galo nas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro foi justamente a vitória desse domingo em cima do Furacão aí por 1-0. Fluminense, arrancada final aí para escapar do rebaixamento, últimos 5 jogos do Fluminense, 2 vitórias e 3 empates. E o Grêmio, que escapou do rebaixamento, é verdade, mas aqui ó, ficou a 3 pontos na zona de rebaixamento. O Grêmio teve pelo menos apenas uma vitória nas últimas 7 rodadas do Brasileiro. Venceu o São Paulo semana passada na Arena por 2-1, a única vitória em 7 jogos. Foi a vitória que acabou salvando o Grêmio de brigar aqui com o Furacão, com o Bragantino, para não cair para a Série B da próxima temporada. Tá bom, pessoal? Deixa eu só falar um pouquinho aqui para fechar, um pouquinho mais aqui do Botafogo, campeão brasileiro. Botafogo, 22 rodadas das 38, terminou como líder do brasileiro, campeão. Em 36 das 38 rodadas esteve no G4 do brasileiro. Então a campanha do Botafogo foi excelente no campeonato desse ano. E o Botafogo chegou agora, com a vitória sobre o São Paulo, a 16 jogos de invencibilidade. O Inter ficou 16 partidas sem perder, aí perdeu para o Flamengo, perdeu para o Botafogo e perdeu para o Fortaleza. E agora o Botafogo, vencendo o São Paulo, chegou também a 16 jogos de invencibilidade. E o Palmeiras, para fechar, o vice-campeão, Palmeiras perdeu o título porque nas últimas 3 rodadas o Palmeiras tem 2 derrotas. Uma delas para o Botafogo. Adversário direto, o Palmeiras perdeu em casa e ali acabou perdendo o título de campeão brasileiro para o Botafogo. Título merecidíssimo, está em boas mãos o troféu de campeão brasileiro desta temporada. Parabéns ao glorioso Botafogo, time da estrela solitária. Numa semana campeão da América, no outro campeão brasileiro. Isso aí, fui, tchau.